Muito boa noite. Deixa eu só fazer um ajuste. Já vou começar. Muito bem. Para aqueles que não conhecem, eu sou o professor Mário Almeida, da Universidade Federal de Santa Catarina. Há um quarto de século, sou professor do Departamento de Ciências da Administração. E eu vou apresentar aqui, tanto para os meus alunos das 4 turmas para as quais eu dou aula, como para qualquer outra pessoa que tenha interesse no assunto. Como estruturar um artigo científico? Em primeiro lugar, vamos esclarecer. Tem diferença entre o que alguém publica num blog ou no, na sua, nos seus, nas suas redes sociais, ou seja lá onde for, uma coluna num jornal, coisa assim. Qual é a diferença para um artigo científico? Um artigo científico ou uma pesquisa científica, uma tese, uma dissertação, um trabalho de conclusão de curso, eles têm que seguir certa estrutura que mostre principalmente a metodologia que foi adotada para chegar aos resultados, ok? Então, um artigo, em geral, ele é composto de uma página inicial. Vamos falar da estrutura do artigo. Uma página inicial com o título e subtítulo, nomes dos autores, e aí você pode colocar ali uma nota de rodapé, ou dependendo de como for a formatação, né? Mas trazendo ali, quem são esses autores? Uma microbiografia, uma microbiografia. Então, por exemplo, a minha, eu colocaria ali professor do Departamento de Ciências da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, e-mail, tal. E aí a gente coloca uma forma de contato. Seria, assim, algo realmente muito reduzido, mas para contextualizar. De onde são esses autores, né? Depois, resumo e palavras-chave. Um resumo bem sintético mesmo, de um parágrafo só, com espaçamento simples e 3, 4 palavras-chave que sejam bastante representativas. E, em seguida, abstract keywords, que poderia ser em outra língua? Poderia, mas universalmente a maior parte das pessoas, ou em eventos, ou em congressos, ou em periódicos, utiliza o inglês. Então, vamos utilizar também, até para que o seu trabalho seja mais facilmente encontrado. Isso é o que vai na primeira página. Título, subtítulo, quem são os autores, resumo, palavras-chave, abstract, keywords. Fechou. Em seguida, já vem o conteúdo em si. Capítulo 1, começando por uma contextualização que leva à pergunta de pesquisa ou ao objetivo geral. Todo trabalho científico, ele responde a alguma pergunta. Essa pergunta pode ser uma curiosidade ou pode ser um problema a ser resolvido por uma organização ou por uma sociedade, por um grupo, por uma pessoa, tanto faz. A questão é, essa pergunta de pesquisa ou objetivo geral vai nortear a realização desse estudo. Por exemplo, uma organização ela pode ter problema de rotatividade dos seus colaboradores. Os indivíduos não ficam muito tempo ali na empresa, eles pedem para sair ou fazem de modo a serem demitidos, e a empresa precisa resolver isso porque está saindo caro, está comprometendo a qualidade do produto ou serviço. E qual seria a pergunta de pesquisa por trás disso? Que ações podem ser adotadas pela empresa X para diminuir a rotatividade dos seus colaboradores? Essa é a pergunta. Se você quiser colocar na forma de um objetivo geral, você passa da forma interrogativa para afirmativa, e começando por um verbo no infinitivo. Que tipo de verbo? Descrever, identificar, propor, analisar, avaliar. Verbos assim seriam adequados. Então, nesse caso, poderia ser propor ações para a empresa X reduzir a rotatividade dos seus colaboradores. Seria o objetivo geral. Tem que colocar os dois? Não, num artigo você pode colocar um ou outro. Pronto, sem problemas. Contextualize esse problema, porque fica estranho você começar a leitura de um artigo
em que se diz assim, o objetivo geral deste artigo é apresentar, ou é propor ações para isso, isso, isso. Fica estranho, está indo direto ao assunto. Contextualize, introduza o seu leitor ao assunto de uma forma suave. Você pode dizer que no Brasil as organizações passam por uma situação assim, 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 neste ano de 2021, em função da pandemia, e precisam ter melhor produtividade, precisam ter melhor atendimento aos seus clientes em situações assim, 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 e muitas delas têm enfrentado o problema do absenteísmo ou mesmo da rotatividade dos colaboradores. Nesse sentido, identificou-se na empresa X, situada na cidade tal, que o índice de rotatividade é bastante elevado. Introduza, apresente de uma forma sucinta qual é a questão que está sendo tratada. E, inclusive, se quiser, é normal a gente ter um trabalho de conclusão, ou tese, ou dissertação, as justificativas para a realização desse estudo. Também cabe ali no capítulo 1, e você pode colocar resumidamente num artigo. Normalmente vamos justificar quanto à importância, para quem é importante a realização desse estudo, por que é importante para essas pessoas a realização desse estudo. Você pode também, além da importância, justificar quanto à oportunidade. Este é o momento adequado para realizar esse estudo, é neste momento que a organização está passando por esse problema e, portanto, cabe sim, neste momento, esse estudo. Não é algo que deveria ter sido feito lá há sei lá quanto tempo e que hoje não faria sentido. Você pode justificar ainda quanto à viabilidade, no sentido de que é viável realizar o estudo. Você tem acesso às pessoas, você tem acesso aos dados a serem analisados, e ainda é comum numa tese de doutorado você colocar também a justificativa quanto à originalidade. É algo que ninguém mais estudou em todo o planeta e, portanto, isso deve ser ressaltado. Numa tese, isso é requerido. Numa dissertação, num trabalho de conclusão, num artigo, normalmente não se requer. Então, quanto à importância, oportunidade e viabilidade, você já está justificando muito bem a realização desse estudo. Legal. Fechamos aí um capítulo 1, que é relativamente sucinto. Uma página e meia, 2, está de bom tamanho. Próximo capítulo, fundamentação teórica. O que já foi publicado a respeito disso? Que livros, que artigos, que conteúdos que pode ter na internet, só que também você tem que avaliar bem as fontes que você vai utilizar, legal? Mas, em geral, para ser bem considerado, bem avaliado, pense em livros e artigos de periódicos especializados, de revistas especializadas. Então, se você pega, por exemplo, uma revista de administração da USP, uma revista de ciências da administração da Universidade Federal de Santa Catarina, você tem algumas revistas de peso, uma Harvard Business Review. Poxa, essa daí é de um nível elevadíssimo. Se você tem artigos, usa artigos dessas revistas para embasar a sua fundamentação, vai ser muito bem visto. Eu não recomendo que você use Wikipedia ou qualquer conteúdo que esteja ali na internet que N pessoas podem alterar ou podem ter escrito aquilo e que não tem necessariamente uma boa fundamentação, uma boa base. Então, verifique. O seu objetivo geral ou pergunta de pesquisa vai pedir alguns fundamentos. Então, por exemplo, quando você fala em rotatividade da mão de obra, é importante que você fale sobre gestão de pessoas nas organizações, sobre motivos pelos quais ocorre ou deixa de ocorrer a rotatividade de mão de obra. O que os autores já publicaram a respeito disso? Veja quais são os mais relevantes autores.
E nesse capítulo 2 você pode ter itens e subitens sendo tratados, pode ter alguns títulos e subtítulos. Legal? Que tamanho, que dimensão tem essa fundamentação teórica? Normalmente, num artigo vai ter ali 4, 5, 6 páginas de fundamentação, tá relativamente de bom tamanho, considerando, por exemplo, um artigo de 15 páginas. Se você já tem aquela primeira página com título, subtítulo, autores, resumo, palavras-chave, abstract, keywords, beleza, deu uma página. 2 páginas de capítulo 1, capítulo introdutório. Depois, umas 5 páginas de fundamentação teórica, você já tem 8 páginas. Já chegou na metade do seu artigo. Então, talvez algo assim esteja de bom tamanho. Um detalhe, não tem quebra de página do capítulo 1 para o capítulo 2. Num artigo, você vai escrevendo direto. Legal? Então, capítulo 2, fundamentação teórica. Lembre-se de seguir as recomendações das normas que estão nas normas da ABNT. Como fazer uma citação, como fazer uma referência. E aqui eu vou dizer, tem um bom resumo neste livro aqui. Elaboração de projeto, TCC, dissertação e tese, uma abordagem simples, prática e objetiva. Neste livro, eu resumo bem as principais normas da ABNT que são utilizadas para formatação, para referências, para citações, para construção de sumário, resumo. Sumário não é utilizado em artigo, legal? Mas tem ali as principais normas. Ok, capítulo 1, introdução. Capítulo 2, fundamentação teórica. Capítulo 3, metodologia. Caracterize o seu estudo, dizendo, é um estudo só teórico, ou é teórico e empírico, é um estudo de caso ou de multicaso, ou é um survey, uma pesquisa em campo, né, você faz um levantamento, é um estudo predominantemente qualitativo ou predominantemente quantitativo, ou é quali-quanti, né? Caracterize esse seu estudo rapidamente, claro, diga o porquê disso e utilize algum autor para dar essa fundamentação, não jogue simplesmente, meu estudo é isso, 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 isso. Diga, de acordo com o autor, fulano de tal, este estudo pode ser caracterizado como isto, 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 isto. O que mais? Diga a quem se refere, isto é, qual é a população desse estudo. Ele é um estudo sobre todos os estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina que fazem cursos presenciais no campus Trindade. Ok, você tem ali um número de estudantes bastante elevado. Só que todos eles vão responder às suas perguntas? Você vai aplicar um questionário a todos eles? Não, é normal, num caso desse, que a gente faça uma amostragem. Então, diga qual é a sua população, qual é a sua amostra, como foi selecionada essa amostra. E tem vários critérios para você fazer a amostragem. E, depois disso, diga também como foram coletados os dados e como foram analisados. Você ainda não apresenta os resultados, mas diga quais os métodos utilizados. Foi aplicada uma entrevista aos respondentes, que eram tantos, no período de tal data até tal data, ou foram aplicados questionários utilizando um formulário de tal software, com mensagem encaminhada por e-mail e foi por adesão, respondeu quem quis, né? Porque muitas vezes a pessoa não quer responder, e aí você tentou o censo. Então, diga quais os procedimentos adotados e como que você fez depois a análise. Fiz análise estatística utilizando o software tal, né? Quais os procedimentos? Fiz análise de conteúdo, fiz isso, fiz aquilo. No capítulo 2 deste livro, eu descrevo esses procedimentos todos, como caracterizar o estudo, como estabelecer população, amostra e como que você pode fazer a coleta e a análise dos dados.
Capítulo 2, inclusive, tem ali algumas questões que vão norteando a escrita desse capítulo. Num artigo, normalmente, a gente vai ter ali meia página, uma página, tratando da metodologia. Quando você tem uma série de questões ali sobre como foi feita a correlação e não sei o quê, em estudos estatísticos, você pode se estender um pouco mais. Em geral, o capítulo de metodologia ele é bastante sintético. Vamos agora para o capítulo 4. Vejam, 1, introdução. 2, fundamentação teórica. 3, metodologia. 4, apresentação e análise de dados. São os resultados, aquilo que você encontrou. Essa é a parte original, que ninguém mais alcançou, ninguém mais encontrou, porque foi você que fez esse estudo. Ok, então comece a descrever os resultados alcançados, pensando sempre que você está respondendo a uma pergunta de pesquisa ou está tentando alcançar um determinado objetivo geral, ok? Vai descrevendo. A mesma sequência que você utilizou na sua fundamentação teórica, você vai utilizando também para responder análise dos dados, apresentação e análise dos resultados da sua pesquisa. Normalmente, você descreve a realidade de uma organização e já vai, com base naqueles autores da fundamentação teórica, propondo soluções. Está aqui a situação ideal apresentada na teoria. Está aqui a situação encontrada na organização, ou na sociedade, ou no grupo, na pessoa, seja lá o que for. E você tem ali vários problemas sendo enumerados e várias soluções sendo apresentadas. Ah, teve também situação boa? Teve, ótimo. Descreva a situação boa, a situação ruim, as proposições, e com isso você está alcançando seu objetivo. O que ficou faltando? Capítulo 5, conclusão. É o fechamento do seu estudo. Você fez uma introdução apresentando o questionamento, desenvolveu uma fundamentação teórica dizendo o que foi escrito já a respeito disso. Capítulo 3 com a metodologia dizendo que procedimentos você adotou, como é que se caracteriza esse estudo e daí por diante. Capítulo 4 apresentando os resultados alcançados. Capítulo 5 fazendo um fechamento, dizendo resumidamente quais os resultados alcançados e de que forma você atingiu o seu objetivo ou respondeu a sua pergunta de pesquisa. Legal? Nesse capítulo 5 também cabe ali um subitem chamado recomendações para estudos futuros. Às vezes, durante um estudo, você encontrou alguns itens interessantes, algumas curiosidades, algumas abordagens teóricas ou outros problemas na organização, e você poderia dizer, olha, recomendo que em outros estudos sejam feitos esta abordagem, esta outra abordagem, e assim por diante. Você pode fazer as suas proposições para outros estudos. O que vem depois disso, depois desse capítulo 5? Referências. Enumere todas as obras que foram citadas, e apenas elas. Apenas as obras que foram citadas ao longo do seu trabalho vão aparecer lá nas referências. Tem uma norma específica para isso, então siga direitinho essa norma. Mais uma vez, está aqui no livro também a recomendação toda, né, as principais instruções a respeito da construção das referências, deve aparecer ali. Se tiver também algum anexo ou apêndice, também vai depois das referências, ok? Qual a diferença entre anexo e apêndice? Apêndice foi criado por você. Lembre-se, apêndice, você tem um, nasceu com você, né? Se não fez nenhuma cirurgia, está ali. Anexo, você trouxe, alguém tinha elaborado e você trouxe para o seu trabalho. Você agregou ao seu trabalho, anexou. É isso daí a estrutura de um artigo? É. Se você tem, por exemplo, uma revista de ciência da administração, se eu não me engano, coloca uma normatização ali para formatar os artigos a serem encaminhados com, no mínimo, se eu não me engano, mínimo 15, máximo 25 páginas. Se você tem 15 páginas, está escrevendo um artigo de 15 páginas, você pode ter utilizado ali 5 páginas para fundamentação teórica, umas 4 páginas para apresentar e analisar os dados,
algo assim, já tem 9 páginas, mais uma de metodologia, mais uma de introdução e uma de conclusão, algo em torno disso, e, claro, também as referências. Pronto, você já tem ali aproximadamente 15 páginas no seu artigo. Legal? É importante que você tenha um bom balanceamento entre fundamentação teórica e apresentação e análise de dados. Não adianta ter uma fundamentação muito enxuta, enxuta demais, apresentando quase nenhuma citação, as ideias de pouquíssimos autores, e depois muita riqueza de detalhes. Espera aí, onde é que está a correlação? E também o inverso, né? Não adianta ter muita fundamentação e muito pouca apresentação e análise de dados. Mantenha algo equilibrado. Procure sempre obras que sejam bastante recentes, e hoje está fácil de encontrar isso na internet. Você procura, por exemplo, ali no portal de periódicos da CAPES, você procura nas bibliotecas, né, nos sites das bibliotecas, você encontra muita coisa. Às vezes, até nesses sites, você vai encontrar o link para os periódicos, e vários desses periódicos estão disponibilizando na íntegra o conteúdo para quem quiser, sem cobrar absolutamente nada. Está ali, de graça. Trabalhe bem, busque a ajuda do seu orientador, um professor que tenha experiência e que possa dizer, olha, segue por aqui, olha, redimensiona o seu objetivo ou sua pergunta de pesquisa, assim, 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 para não ficar abrangente demais e nem irrelevante, né? Imagina, um professor, além de ter feito o trabalho de conclusão dele, a dissertação e a tese de doutorado, ele também já orientou N trabalhos de conclusão, teses ou dissertações e artigos, e já publicou muita coisa. Então, ele tem experiência para lhe dizer que caminho seguir. Acate, aceite e interaja com o seu professor orientador. Legal? E em outro vídeo eu posso passar algumas recomendações para que você consiga fazer as suas primeiras publicações em periódicos de peso. Legal? Um grande abraço, vou ficando por aqui. Já tenho aqui um bocado de material para você analisar, tá? Sucesso!